Convidamos o senhor presidente do Corecom Minas Gerais, economista Antônio de Pádua Birajara Silva, para a sua mensagem. Boa noite. Vejo alguns conhecidos aqui, né? Como disse o nosso gerente executivo, Loir, o economista Loir, essa é uma programação que nós pretendemos que ela seja parte do calendário oficial do Conselho, né? Uma vez por mês, nós estamos fazendo na última sexta-feira do mês, mas essa data ela pode ser repensada de acordo com a demanda e tudo. Nós pretendemos garantir esse debate, né? O Conselho tem uma longa tradição de participar do diálogo com os diferentes segmentos da sociedade mineira e brasileira. E num dado período, né, em função da própria dinâmica do Conselho e tudo, alguns anos o Conselho acabou se envolvendo com as suas tarefas burocráticas constitucionais, né, de fiscalização e registro, e nós nos afastamos do debate, né? E quando percebemos isso, né, nós somos tomados de muita tristeza, porque os economistas são permanentemente instados a manifestar, né? E achamos que o Conselho poderia ser um instrumento importante para essa nossa atividade, né? Então, essas sextas-feiras, a última sexta-feira do mês, elas se inserem nessa ideia do Conselho voltar a dialogar com a sociedade ou viabilizar, né, que diferentes profissionais tragam suas ideias e debatam conosco publicamente. O tema de hoje, que é a terciarização da economia, né, a expansão do setor terciário. Esse é um fenômeno global, e é uma tendência da vida moderna, e nós temos assim, a gente divide algumas tarefas, né? Então, cada sexta-feira tem um conselheiro que assume a responsabilidade de organizar esse debate. E nesta sexta, especificamente, o nosso economista, conselheiro Leonardo Pontes, a quem já agradeço todo o seu empenho e tudo, quando ele trouxe esse tema, eu vou me permitir aqui fazer um exercício de memória, porque eu vim do Departamento de Ciência Política e fui aluno do saudoso Olavo Brasil, e o Olavo trazia para a gente aquilo que naqueles anos, né, no final dos anos 80, ali, era uma novidade, a publicação do norte da Europa, sobretudo da Suécia, né, o Vaiarda. E o Vaiarda, ele trouxe uma discussão instigante sobre a questão da terciarização da economia. Ele faz o seguinte raciocínio, vou falar em breves palavras, né, correndo o risco de não ser muito preciso teoricamente, mas ele dizia que as clivagens sociais, que elas determinam a maneira como a sociedade se organiza politicamente. Então ele dá os seguintes exemplos, ele diz, olha, quando a agricultura predominava como o principal setor da economia na Europa, a estrutura política europeia, como um reflexo disso, ela fazia o debate, ela era tomada pela clivagem do campo versus cidade, né? Então, os interesses na estrutura política representavam esse embate daqueles que estavam ligados ao campo, sobretudo a nobreza, e os que estavam ligados à cidade, o crescimento do comércio e tudo. Mas com a Revolução Industrial, o embate mais veemente na sociedade europeia passa a ser do capital versus trabalho, me referindo naquele modelo marxista do capital industrial versus o trabalho no chão de fábrica. E ele diz, neste ambiente,
a estrutura política passou a se organizar a partir de partidos de esquerda, partido de direita. Essa discussão ela ganha corpo ao longo do século XIX e toma boa parte do século XX. E aí é que vem a questão que eu acho brilhante do Vaiarda, quando ele chama a atenção para a substituição da indústria pelo setor de serviços, setor terciário, como principal contribuição para a formação dos PIBs dos diferentes países, né? Então, os países desenvolvidos, a expansão do setor terciário vai se tornando uma realidade, mas o Vaiarda dizia isso, que com a expansão do setor terciário, a estrutura política desses países, sobretudo do norte da Europa, ela também vai se modificando. O que vale dizer o seguinte, que aquele embate entre o capital e o trabalho, que ele vai sendo substituído por uma outra perspectiva de sociedade. Então, que os partidos de esquerda e direita, eles perdem um pouco o sentido de representação. Eles vão perdendo a importância no que diz respeito a representar os reais conflitos da sociedade. Eles diminuem de importância, né? E que vão surgindo outros partidos com outras perspectivas, Partido Verde, Partido disso e tal e tal. E ele vai fazendo essa análise da estrutura política como um reflexo de uma nova organização econômica, que seria a expansão do setor terciário. Este é um fenômeno que atinge o Brasil, naturalmente, mas o Brasil, como é um país que não se modernizou o suficiente, é um país ainda cheio de momentos de atraso e momentos de avanço, né, convivendo na própria sociedade, nós temos esses diferentes conflitos. Partidos ainda que quase falam em nome do campo, né, o Centrão, os representantes da produção rural. Nós ainda temos também os partidos tradicionais da direita e da esquerda, mas também começam a surgir partidos com outras provocações e com outras sensibilidades em relação às demandas da sociedade brasileira. Então, fiz essa pequena introdução em homenagem ao meu falecido professor Olavo Brasil. Me lembrei dele quando tomei contato com o tema. Eu quero muito agradecer a presença de todos vocês, a presença do vice-presidente que está aqui, o nosso economista Pedro Paulo Petersen. Já agradeci a presença do Leonardo Pontes, nosso conselheiro e organizador do evento de hoje à noite. Quero agradecer os nossos convidados, né? O senhor Cássio Rocha Azevedo, presidente da AIC, e o senhor Humberto Luiz Ribeiro, que é professor convidado da Johnson Graduate School of Management, da Universidade Cornell. Agradecer também aos profissionais que estou vendo, que estão aqui, professores de economia, aos nossos alunos, muito obrigado pela presença e um bom evento para todos nós. Boa noite, cumprimentar os colegas aqui, agradecer a presença e a receptividade da vinda de vocês. Vou fazer uma breve apresentação dos palestrantes e, na oportunidade, dizer da minha satisfação estar aqui hoje, ajudando o Conselho a tomar posição de entidade de debate, né? A gente vive numa sociedade cada vez mais complexa e ter eventos como esse eu acho de extrema importância para ajudar a todos nós a entender o mundo que vivemos e, fazendo isso, ajudar a construir uma sociedade, né, onde o desenvolvimento seja uma ferramenta de distribuição, né, dos benefícios, né, dos avanços técnicos, dos avanços da produção. O tema, né, que é a terceirização, né, a gente já está falando aqui da importância crescente do setor terciário. É um tema que tem pouca, vamos dizer assim, profundidade na análise que se faz das suas perspectivas, né? Eu tive 4 anos no Ministério do Desenvolvimento
e sempre via a questão colocada assim: é importante ter indústria, talvez seja menos importante ter serviço. Hoje em dia não tem isso, assim, o setor de serviços ele assumiu uma proporção gigantesca na sociedade urbana que a gente vive, e o setor de serviços é algo que não só cria valor para si mesmo, mas como desencadeia atividades outras, e é de fundamental importância para a própria competitividade da indústria, Onde tem indústria avançada, tem serviço avançado. Serviço avançado é serviço de engenharia, serviços de melhor atendimento, de pós-venda. E isso tem passado ao largo no nosso país, que recentemente teve um grande processo de expansão assim, da renda, gerando grande massa de consumo. E se você for comparar aí o tempo, que a taxa de desocupação estava em 13 e hoje está em 4, você vai ver que a maioria dessas pessoas que conseguiram emprego foi no setor de serviço. Eu vou passando essa passagem, vou apresentar o Cássio Azevedo, que é presidente de uma empresa de serviço, que atende empresas de serviço, e que eu conheci aí alguns anos atrás, e a empresa dele já chegou a ter 1% da população economicamente ativa de Belo Horizonte. É uma empresa que tinha 500 empregados, hoje tem mais de 25 mil. Ela saiu de Belo Horizonte, entrou em cidades como Montes Claros, Valadares, um monte de cidade do Nordeste, depois você nos informa, por favor, assim. E você vê que o teleatendimento ele gera uma mudança no padrão urbano de renda significativa numa cidade como Montes Claros. Eu assisti isso assim, em Valadares, desencadeia o comércio local, e isso eu acho extremamente importante para todos nós. Cássio também é vice-presidente da Associação Brasileira de Teleatendimento, Ele vai nos mostrar e fazer um desenho do setor no Brasil, de como ele cresceu exponencialmente nos últimos anos, Acho que isso é uma contribuição para entender como ele pode ajudar a superar essas dificuldades. Nós temos que gerar emprego e renda, já mostrou isso, e tem mais para frente, Ele tem como agregar valor, gerar salários maiores também, uma cadeia de consumo é importante. Humberto, eu conheci mais recentemente, lá em Brasília, nos tempos que eu passei lá no Ministério do Desenvolvimento, fui secretário de Comércio e Serviço, é empresário oriundo da área de tecnologia, mas assumiu lá uma missão, de ajudar, todos estavam lá no Ministério, a construir uma agenda para o setor de comércio e serviço no Brasil. Para vocês terem uma ideia, eu vou dar um exemplo aqui do quanto difícil é isso, mesmo serviços tendo essa gigantesca proporção de emprego e renda. Até outro dia mesmo, não existia uma norma brasileira de serviços, uma nomenclatura brasileira de serviços. Assim, como tem o Código Nacional de Atividades Econômicas, que é essencialmente industrial, que a ONU e o Brasil adotam há alguns anos, o Brasil não tinha uma para o serviço. Isso não nos permite saber em detalhes qual é o fluxo de comércio exterior que nós temos em determinados serviços e onde você tem potencialidade de, ao melhorar o serviço, melhorar o pequeno, médio produtor que pode exportar. Essa conexão, ela não fica muito clara. Como é que serviço ajuda um tipo de industrial? Você tem Itália, esses países mais desenvolvidos, eles têm uma gama enorme de pequenas e médias empresas que exportam, atuam no mundo inteiro, porque tem uma estrutura de serviço atrelada a elas. O Humberto está agora fazendo um trabalho acadêmico, ele vai nos mostrar aí algumas novidades aí que eu já passei o olho sobre como o mundo hoje vende serviço como se fosse mercadoria. O debate vai mudar muito,
Né, a gente tem coisas tão diferentes hoje em dia com a internet, né, o mundo de conhecimento, né, as livrarias de Belo Horizonte aqui estão desaparecendo e está todo mundo comprando livro em dólar, comprando, né, você clica no iPhone, chega uma música para você do cantor que está na tua esquina, mas é tudo feito com moeda estrangeira, né? Então, Humberto, Cássio, obrigado pela presença. Acho que vocês estão nos dando uma colaboração fundamental aí para ajudar o Conselho, né, nessa nova fase que a gente quer imprimir, né? Comentar aqui o Pádua, o Peterson, os colegas aí que a gente, nessa cesta econômica, falar com os colegas aí para multiplicar. Nós queremos trazer mais gente aqui, trazer um debate contemporâneo, sugestão de vocês. Venham para o Conselho mesmo, o Conselho é a casa do economista que quer debater, que quer ajudar a sociedade a ser melhor. Obrigado. Essa palavra para o Humberto. Querido amigo Léo Guerra, companheiro de discussão e depois de implementação da agenda que ele citou, do setor de serviço, lá no Ministério do Desenvolvimento, quero, na sua pessoa, saudar todos os economistas e com um carinho especial ao presidente, ao vice-presidente, pela palavra de abertura aqui também e pela oportunidade dessa discussão de hoje. Eu encaro essa discussão, um trabalho de pesquisa que eu venho fazendo nesses últimos meses lá na Universidade de Cornell, como uma oportunidade, inclusive, para testarmos os conceitos, né? Seja por um ponto de observação mais acadêmica ou pela experiência também, a vivência de mercado. E aí acho que é muito oportuno também a participação e o debate com a presença do Cássio, porque um empresário de expressão, conhece o assunto, vive ele na prática, no seu dia a dia, e por isso pode trazer para a gente o que eu acho que é o mais rico nesse contexto, que é a visão de quem faz, né, no seu dia a dia. Portanto, saudando a todos, queria apresentar alguns slides. O tema da minha pesquisa em Cornell é denominada Emerging Services. O convite que eu recebi na universidade para estudo, ele propicia convergência de dois temas. O primeiro tema, o de serviço. O segundo tema, o papel dos mercados emergentes na arena global. Então, essa pesquisa ela se situa fisicamente na Universidade de Cornell, no Instituto de Mercados Emergentes da Johnson Graduate School of Management, que é a escola de administração. Não por isso, quer dizer, Cornell já tem um contexto, também uma prática vigente na universidade, um princípio quase, que é o da multissetorialidade. Esse tema já foi debatido, essa apresentação, obviamente, em estágios anteriores ainda, foi debatida desde a escola de economia, passando pela escola de engenharia, a de ciências políticas, até a de psicologia, teve interesse em conhecer o tema e debater. Eu acredito que nesses últimos 6 meses, em torno de, contando alunos e professores e interessados, a sociedade civil, em torno de 500 pessoas passaram por essa apresentação. Eu trouxe alguns slides, obviamente fica um tempo e uma parte do conteúdo para a gente otimizar o tempo, para que seja feito no debate dentro do interesse mais específico de todos. Mas, primeiro ponto, um apontamento preliminar sobre a definição, o que é o setor de serviços, né? E as definições do setor de serviços são muito variadas, tá? E a gente tentou aqui chegar num ponto de máxima convergência. Ainda é um processo em construção também. A definição que nós temos usado hoje é que os serviços são atividades econômicas que satisfazem, faltou um Z ali, desejos ou necessidades. Elas têm utilidade psicológica ou de tempo, de lugar ou de forma,
transformando mercadorias e talento em bem-estar para quem os consome. Os serviços têm também alguns atributos, e aqui a gente já começa a desafiar um pouco os conceitos. Serviços são, por essência, intangíveis, perecíveis, variáveis e voltados ao cliente. E existia na literatura também um outro conceito, um outro princípio para o setor de serviços, que eu estou tendo até um pouco de ousadia, né, mas eu acho importante que a gente realmente afronte esse princípio, que eu estou tendo a ousadia de propor que a gente quebre esse princípio, que é o princípio da inseparabilidade do serviço. Inseparabilidade entre consumidor e o prestador, o provedor do serviço. A própria indústria, né, que o setor representado pelo empresário Cássio, quando a gente nota o crescimento, por exemplo, das exportações indianas, né, no setor tanto de tecnologia da informação quanto de teleatendimento, a gente nota que esse princípio já não é tão válido assim nesse elo empresarial específico, né? Uma pessoa pode estar em um determinado local do mundo sendo atendida por outro que está em outro local. Mesmo o princípio de tempo, você pode ter também um atendimento eletrônico otimizado por sistemas, por códigos, por processos, por rotinas, né? Aonde o atendimento de um determinado consumidor pode ser feito a qualquer momento, independente do prestador estar à disposição, né? Por essas e outras, né, inovações, mudanças tecnológicas, a minha ousadia é essa de propor. E eu acho que é importante pensarmos esse conceito, né, propor a quebra da inseparabilidade como um princípio do setor de serviço. Quando esse princípio rui, a gente consegue tratar o setor de serviço como tradable. Eu passei uma situação muito interessante. Um ex-ministro da Fazenda do Brasil estava comigo na abertura de um evento, quando eu estava como secretário lá no MIDIC, e ele falou na abertura do evento, ele era o palestrante convidado e eu falaria logo na sequência. E ele abriu a apresentação dele dizendo que o setor de serviço era non-tradable, não transacionável. E eu tive depois a saia justa de desafiar um ex-ministro sobre esse princípio. E desafiei. Eu vou provar aqui, ou tentar pelo menos provar o porquê desse desafio. E aqui nesse slide eu coloco uma infraestrutura legal que foi concebida já em sintonia com essa quebra do princípio da inseparabilidade, da não-tradabilidade do setor de serviço. Eu vejo até ali a foto ali na parede do ministro que me convidou então para tratar o setor de serviço lá no Ministério do Desenvolvimento, o nosso governador Fernando Pimentel. Obviamente um economista, eu não sou economista, eu sou engenheiro civil, né? Ele me chamou e disse: eu quero uma visão empresarial, quero uma visão empreendedora para um elo que está sendo tratado como caudatário da economia. Constantemente é o beiço torto pelo cachimbo. Nós precisamos tornar o setor de serviços protagonista na economia brasileira. E as políticas públicas têm que estar em sintonia com isso. Leonardo Guerra já mencionou. O primeiro passo estruturante para isso acontecer, e não antes de todo um trabalho de construção conjunta com mais de 400 entidades de todo o país, inclusive o COFECOM participou dessa discussão, aberta, ampla, né, transparente, indo a fundo em cada um dos setores. Nós concebemos uma nomenclatura brasileira para o setor de serviços, intangíveis e outras operações que produzam variação do patrimônio. Esse é o nome completo da NBS.
contemplando 27 capítulos, desde serviço da construção até cessão de direitos de propriedade intelectual, certo? Varrendo 70% do PIB do Brasil. E em sintonia com os princípios também da CPC, que é, vamos dizer, a nave-mãe de nomenclatura para o planeta definida nas Nações Unidas, né? No mês de abril de 2012, a presidenta Dilma sancionou a lei colocando em efetividade a nomenclatura brasileira de serviço. O que é que aconteceu naquele momento, presidente? O setor de serviço deixou de ser apenas atividade econômica, consequência das cadeias produtivas, e passou a ser produto no Brasil. Eu disse que eu sou engenheiro civil. Nós temos várias empresas brasileiras de engenharia registradas com seu CNAE, né? Mas qual o produto real dessa empresa de engenharia? Humberto Engenharia Limitada, ou SA, o que quer que seja. Essa empresa faz impermeabilização, ou ela trata de fundações, ou ela faz projeto de engenharia, de estrutura, ou ela implementa estrutura metálica. Qual é o produto dessa empresa? Como é que o Ministério do Desenvolvimento consegue atuar na promoção comercial, vender o produto brasileiro, divulgar nessa arena global que ela é extremamente competitiva, se eu não sei o que é o produto que o meu empresário tem para oferecer? Qual é a capacidade de entrega que nós temos no Brasil? Essa foi a relevância da criação da nomenclatura brasileira de serviço. A partir daí, diversas consequências. No âmbito do financiamento, lá no BNDES, no âmbito da propriedade intelectual, lá no INPI, no âmbito da métrica, o Inmetro mudou de nome. A palavra indústria saiu do nome do Inmetro. Logo no ano seguinte, o Inmetro passou a ser o Instituto Nacional de Metrologia, ponto. Não mais metrologia industrial, porque ele agora faz também metrologia de tudo isso aqui, ó. Como é que se mede, como é que se evolui algo que não se mede? Pensa todo o setor de logística do Brasil, de saúde, de educação, de entretenimento, de varejo, tudo isso não tinha métrica. Então, ilustrativamente eu trago aqui a NBS. Obviamente ele é um compêndio com muito mais densidade do que simplesmente a listagem que está colocada aqui, que são os títulos dos capítulos, mas sugerindo, né? E aí sim, nesse momento, foi o momento que o nosso ministro Pimentel, então, passou a tratar o setor de serviço enquanto produto. Teve a liberdade para fazer isso. E a ação. Obviamente, também pelo conhecimento acadêmico de economia e a vivência dele de campo, sendo um varejista, como até primeiro emprego, um negócio de família, houve uma desenvoltura do ministro que me deu, enquanto secretário, uma capacidade política de poder tratar com o Congresso, com vários outros ministérios, desde o meio ambiente, passando pelo do trabalho, da justiça, ciência e tecnologia, enfim. Mudamos diversos dogmas, né, Léo? Que viviam ainda pela esplanada lá em Brasília. Mas aí vem uma pergunta-chave. Eu achei interessante trazer esse slide aqui no Corecon. Aplicar esforço, política pública, atenção do Estado para o setor de serviço é importante para a economia? E aí, aqui, obviamente, você tem várias perspectivas que podem ser usadas para estudar esse assunto. Mas a que a gente adotou aqui nesse slide é a perspectiva de verificar qual foi, num determinado período, aqui eu peguei dados de 1995 a 2012, das maiores economias do planeta. Tá? Nós colocamos, então, nesse slide, o desenvolvimento do setor terciário, o desenvolvimento do setor primário e secundário de cada um desses países e qual foi também o crescimento de renda per capita, de PIB per capita desses países. E o que a gente nota é um ponto interessante aqui. Eu coloquei uma linha diagonal no gráfico para que facilite de forma mais simplista, vamos dizer assim,
a gente observar fotograficamente. O tamanho de cada bola dessa é o crescimento per capita de cada um dos países. A gente nota, por exemplo, que os que mais cresceram tanto industrialmente ou no setor, no elo de agromineração, quanto no setor de serviços aqui. Certo? Aqueles que estão no triângulo que aponta para baixo aqui, ó, são os que cresceram mais no setor terciário do que no setor primário e secundário juntos. Os que estão acima da linha, para lá, apontando para lá, são os que cresceram mais industrialmente ou na sua agricultura e mineração. Eu acho que está fácil verificar quais aqueles... não dá para ler o nome. O Brasil, ele está aqui. Aqui, ó, Brasil. É esse aqui o Brasil. Ó. Tá? Essa aqui, só a título ilustrativo, é a média de crescimento mundial. Tem um pontinho aqui, ó, interessante, que é o Japão. O Japão se desindustrializou. Teve um crescimento per capita muito pequeno, por isso a bolinha é muito pequena, mas ele existiu e ele cresceu só no setor de serviço. Então quem conseguiu segurar um pouquinho a economia do Japão, que vem numa recessão aí já, né, de longa data, quem conseguiu segurar a economia japonesa foi o setor de serviços. Pelo menos no período que está analisado, de 95 a 2012. Tá? Aqui. A dificuldade do período também é que a gente precisa ter dados consistentes entre todos os países, né? Então, às vezes, a gente tem muitos dados, por exemplo, dos Estados Unidos, lá pela Universidade de Cornell, obviamente tem muita informação americana, mas os outros países a gente não tem para poder comparar, né, na mesma, vamos dizer, na mesma consistência. Então, esses dados aqui tiveram essa importância. A China está aqui, ó. Essa é a China. Angola, Nigéria e China. Não é crescimento absoluto do PIB, não é valor nominal, é o crescimento per capita. Isso é importante, ou seja, isso impacta direto em bem-estar social. Essa é uma premissa, tá, da análise. Eu acho que aqui o foco também não ficou tão bom, mas a apresentação ela fica aqui à disposição do Corecon. Tá? Outra coisa, geração de empregos. E aí eu uso aqui, para não tomar também muito tempo, o diagrama do Banco Mundial, quanto à geração de empregos. À medida que as economias aumentam sua agregação de valor, o percentual vermelho aqui do setor terciário cresce como importância na geração dos empregos, na economia. Né? Uma outra vertente é da competitividade sistêmica. Né? A gente nota, por exemplo, a China aqui. A China é a fábrica do mundo hoje. Nós vamos falar sobre a China daqui a pouco, mas mesmo assim o setor terciário cresceu mais do que o setor industrial na China. Foi responsável de forma mais intensa pelo crescimento per capita do que o elo industrial. Né? E, além disso, tem uma outra dimensão da modernidade do setor. É um setor que tende a ser, quando comparado com os outros elos, tende a ser mais global, mais verde, e mais, né, mais sustentável e mais sistêmico, mais, como é que eu vou dizer? Está colocado ali, pervasivo. Né? Ele acolhe, né, de uma forma mais ampla a todos. Diferente de uma indústria, uma fábrica, que você vai ter ali um impacto talvez de menos, as ondas são menos pervasivas. Né? Aqui é um gráfico mostrando o crescimento do PIB mundial, e o ponto interessante, aqui houve uma mudança de metodologia no Banco Mundial sobre a análise do que é o serviço. Então, de 95 para 96, eles vinham numa curva, de repente houve a mudança da metodologia, mas de 97 para cá, mesmo já na nova metodologia, a gente nota o crescimento percentual do setor terciário na economia mundial. O mundo atingiu, então, no final de 2012, 75 trilhões de dólares. É o produto global. E dentro do produto global, ano a ano, o setor terciário vem crescendo
de 65%, chegando até 70%, né, na economia mundial. E aí, um ponto interessante, quando na sua fala, né, o norte da Europa e assim por diante. Em 2012, o crescimento ano a ano composto, né, entre esse período aqui, de 95 a 2012, mostra que o crescimento global foi de 5,3%. E o crescimento do setor de serviço, 6,2%. Mas aqui, eu já dividindo as 50 maiores economias de serviço, eu já pulo aqui para diante para mostrar o seguinte: o mundo desenvolvido, no final de 2012, atingiu 75% da sua economia no elo terciário. Enquanto os países emergentes, e aqui a gente usou a definição da UNCTAD, das Nações Unidas, para dizer o que é país desenvolvido e o que é país emergente. Tá? Os emergentes têm apenas 54%, 53,8% da sua economia no elo terciário. E aí, aqui pela cor, a gente vê então, fica mais fácil de visualizar quem é que está indo bem ou quem é que está indo mal no setor terciário. As duas maiores economias terciárias do planeta são Estados Unidos, com 13 trilhões de dólares, e 78% praticamente da sua economia vindo do setor de serviço, e a China, com 4,2 trilhões, representando 46% do seu PIB. Certo? Então, e visualmente a gente faz a comparação aqui, para ver realmente o que é o percentual de cada um. Indonésia aqui, por exemplo, está indo muito mal, vamos dizer, o mal entre aspas, né? Porque não necessariamente representa algo ruim, mas na visão empresarial isso pode representar diversas oportunidades de negócio nesses países emergentes. Tá? O Brasil está aqui com 69,32% da sua economia ligado ao setor de serviço, representando 1,5 trilhões de dólares no Brasil. Então, dos 2,3 trilhões do PIB brasileiro, 1,55 ali são do setor de serviço. E aí é que eu disse, o exemplo China. A China é a fábrica do mundo. A China mudou a geografia industrial do planeta nessas 2, 3 últimas décadas. Né? A gente notou em diversas situações, no dia a dia praticamente, o esforço dos nossos colegas lá no MIDIC, da área industrial, de manter competitividade, na verdade, de tentar dar sobrevida para a indústria manufatureira do Brasil. O mundo inteiro passou por isso. Então, quando a gente lê a notícia de jornal, principalmente num ambiente como o Corecon, a gente tem que ter um pouco mais de discernimento para entender que não é um fenômeno do Brasil a desindustrialização. O Brasil, inclusive, é um país que serviu de exemplo de sustentação da sua plataforma industrial nesses últimos períodos. Porque teve gente que realmente acabou. Eu lá morando esse ano nos Estados Unidos, eu vejo a discussão no interior do estado de Nova York, que eu estou ali, as plataformas industriais acabaram. Foi tudo para a China. Né? Em 2013, eu tive a oportunidade de visitar a Disney, uma visita técnica, né? Não foi só a Disney, nós fizemos um trabalho com o Departamento de Comércio americano sobre o setor de parques temáticos. Né? Mas foi interessante que depois do jantar, aí tem aquela lojinha que vende os produtos lá no parque de diversão, né? E um amigo me chamou, do lado do Ministério, me chamou e disse assim: Humberto, ache algum produto fabricado nos Estados Unidos aqui. Não tinha nenhum produto. Você pega aquele bonequinho do Pato Donald, do que quer que seja, é tudo made in China. Talvez aí 10% não sejam, mas aí é na Malásia, na Tailândia, em algum outro lugar ali na redondeza, Vietnã e assim por diante. Né? A China, essa máquina motriz do mundo industrial, nova protagonista do mundo industrial, votou em novembro de 2013 o seu novo quinquênio. Quando assumiu o novo presidente, o Xi Jinping, ele entra com um plano de trabalho de 5 anos. Isso é normal, né? É uma prática do governo chinês, os planos quinquenais. O novo plano quinquenal da China, e eu tive a oportunidade também de interagir com o contraparte nosso, que é o Ministério de Comércio lá na China,
né, sobre esse plano deles, coloca como prioridade o setor de serviço. Por isso que eu disse aqui no título que a macro tendência chinesa agora vai além da engrenagem. E de lá para cá tem acontecido muita coisa, seja no âmbito nacional chinês ou provincial também. Xangai, própria região de Pequim, já tem adotado políticas públicas diferentes. Suspensão de controle de preço, mudança de incentivo tributário, remoção de barreiras para vários setores de serviço, como telecom, finanças, por exemplo, privatização de empresas estatais do setor de serviço, ou seja, está mudando a dinâmica naquele país. A fábrica do mundo vai acolher o setor terciário. Aí eu queria botar aqui 2 pontos fundamentais. Vocês lembram que 46% da economia da China é setor terciário. Se ela crescer um pouquinho, qualquer pouquinho que crescer, a segunda economia do mundo, é muito dinheiro na mesa. Então, a primeira pergunta, quais são as oportunidades que aparecem ali, né? Para poder levar modelos de negócio que não existem na China. Tá? E o segundo ponto, será que novos competidores surgirão? Aqui no Brasil nós temos uma cultura de criar empresa para atender o mercado doméstico. Lá na China não é essa a cultura. Eles criam empresa que pode até começar atendendo o mercado local, mas eles criam empresa para atender o planeta. A gente vê no campo automobilístico, venda de eletrodoméstico, eletroeletrônico, né? Compraram a IBM. Não existe mais fabricação de equipamento da IBM. Agora é Lenovo. Isso foi lá atrás já. Imagina essa gana chinesa agora no setor terciário. Daqui a pouco vai ter um McDonald's da China aí. Não vai ser o China Inbox, que é nosso aqui brasileiro, não. Vai ser outra coisa que vai chegar, né? Obviamente é um exemplo ilustrativo que eu estou trazendo, mas é real. Quando isso entrar no setor de logística, quando isso entrar no setor de telecomunicações, quando isso entrar nos setores estruturantes, infraestruturantes da economia, pensa bem como é que é o nível de concorrência do planeta que nós estamos entrando, tá? Outra macro tendência, essa mais no sentido, no espírito de relação com o consumidor. É uma diferença que eu, pelo menos, notei sobre o processo de escolha da Olimpíada, uma diferença entre aquela que a gente concorreu e que o Brasil ganhou para o Rio de Janeiro, a Olimpíada de 2016, para a última, que foi a reunião em Buenos Aires, o ano passado, se eu não me engano, onde o Japão, Tóquio, foi escolhido como a Olimpíada 2020. A essência de escolha de Tóquio, e tem isso no YouTube, na internet, para quem quiser assistir, essa moça fez a apresentação, né? A essência do book de competitividade de Tóquio foi a palavra omotenashi. Omotenashi em japonês significa hospitalidade. Eles mostraram que o povo japonês estava mais preparado do que qualquer outro dos concorrentes. Se eu não me engano, tinha Istambul, né? Tinha mega cidades ali concorrendo, né? Mas o japonês estava mais preparado para atender melhor, para receber melhor os visitantes de todo o mundo, né? O fator chave de decisão, isso depois virou notícia, né? E lá no Japão, o interessante é que eles pegaram o plano. Aqui no Brasil, por exemplo, nós estamos com um plano de construção de estrutura logística, os venues, né, as arenas, como é que eu vou dizer, os equipamentos urbanos, né, para receber os turistas, como foi na Copa. Agora está para a Olimpíada. Lá, isso está praticamente pronto. Óbvio que está expandindo, melhorando e tal, mas já tinha muita coisa pronta lá no Japão, né? A concentração deles está onde? No treinamento, na melhoria, no atendimento. O Japão, eu tive escritório no Japão, antes da venda da minha empresa, foi comprada por um grupo estrangeiro em 2010, eu tinha um escritório em Tóquio. Já era algo fabuloso. O japonês, enquanto prestador de serviço finalístico, o garçom,
a aeromoça, né, enfim, todo o atendimento final ao consumidor, ele coloca o consumidor no que ele chama de uma posição superior. Isso é cultural já. Mas o volume de investimento que está sendo colocado no treinamento em geral da sociedade é algo que vai mudar, eu acredito, o padrão mundial para um mega evento, certo? Eu coloco isso como uma macro tendência, porque no Brasil essa agenda ela está passando, vamos dizer, lateralmente. A gente não está tendo... Está tendo, sim, investimentos nisso. A FIFA fez iniciativas nesse sentido, o Ministério do Turismo e tal. Mas algo na dimensão japonesa ainda não. Acho que nenhum outro país fez isso. Certo? Bom, e aí, desdobramento. Se eu tenho tendências acontecendo, quer dizer, a China mudando sua postura, o Japão também mudando, os Estados Unidos, uma grande máquina que vive do setor de serviço, né? Com 3 bolinhas os caras mudaram o setor de entretenimento no mundo, né? Que 3 bolinhas? Uma bola grande no meio e 2 orelhinhas em cima, que é o Mickey Mouse, né? Audiovisual, parques temáticos, aí vem o setor de logística de transporte aéreo junto, né? Enfim, o americano nesse setor realmente tem a primazia, né? Onde é que tem o espaço para a gente? Eu acho que vão acontecer tantas inovações nesse próximo momento que vai ser algo rico de viver, né? E aí, eu não vou entrar nos detalhes todos ali, mas tem vários gatilhos, vários estímulos que estão acontecendo. Nós temos falado, né, no Brasil, no resto do mundo todo, sobre cidades inteligentes. O que são as cidades? O ser humano é um animal gregário, ele gosta de viver em conjunto. Mas a cidade em si é um centro de serviço para atender esse animal gregário. Para que existe a cidade? Para que a gente tenha, além do trabalho, educação, saúde, segurança, né? Transporte, logística, enfim, suprimento, né? A cidade é um centro de serviço. Pensar uma cidade inteligente é pensar 100% setor de serviço. Certo? A web das coisas, a web das coisas, o número que a gente tem trabalhado em Cornell é que 50 bilhões de novos equipamentos estarão, 50 bilhões de novos equipamentos estarão conectados na internet até 2020, novos aparelhos. Então não é mais o nosso celular, são vários sensores, até a roupa, né? Tem vários testes sendo feitos no carro, na geladeira, no forno micro-ondas, enfim. O cidadão vai conviver com tecnologia quase que de forma imperceptível. Agora, isso contribuindo para o serviço de segurança, para o serviço de logística, mais uma vez, melhorando o ambiente, urbano ou industrial, né? Então, é uma discussão longa. Eu trago aqui um exemplo, e foi interessante que nós estávamos batendo papo ali, Cássio. Ainda bem que meu slide já tinha sido mandado, né? Para você não dizer que eu ia copiar o seu exemplo, mas o Cássio estava dizendo, falou, olha, estou achando interessante essa questão da pesquisa do carro que não precisa de motorista, né? O presidente da Tesla, que é uma das fabricantes que tem aplicado recurso nessa pesquisa, né, do carro autodirigível, né? Não sei se é essa a melhor tradução, mas enfim. Então, ele coloca que pode-se chegar um momento, nos próximos anos, onde será proibido ao ser humano dirigir um veículo. Porque à medida que o equipamento e todo o sensoriamento nas estradas e tudo mais for sendo implementado, ganha eficiência, ganha otimização, ganha inteligência, ele passa, em algum momento, ele passa a ser mais eficiente, mais seguro do que o ser humano dirigindo. Porque nós todos, errar é humano, né? Nós todos somos sujeitos à falha. O equipamento, à medida que ele ganhar esse nível de expertise, passa a não ter falha. Imagina a lei mudando no sentido de proibir o ser humano de dirigir o seu carro. Vamos ver, né? Um outro exemplo interessante que está aqui, esse copo, eu não sei se alguém ouviu falar, chama-se Vessel. Se alguém já ouviu? O Vessel, ele está sendo lançado lá nos Estados Unidos. Ele é um copo que ele reconhece qual é o líquido que está dentro. Ele consegue separar
se é uma Coca-Cola ou se é uma Pepsi, né? E aí eu fiquei pensando, óbvio, uma novidade, isso aqui, a minha filha que chegou com essa novidade, papai, eu quero um desse, né? Achou o máximo, que aí ela ia colocar qualquer líquido, ia saber o que é e tal, para poder beber e tal. Ele também mede a quantidade que está sendo consumida. Então, cidadã tem um copo como esse, eu fiquei pensando, falei, bom, agora o médico, que por qualquer razão precisa fazer um acompanhamento do paciente, né? No aspecto, né, ligado ao líquido, ao consumo de água, por exemplo, qualquer coisa assim, já tem um aparelho, ou seja, a inovação no produto físico também pode repercutir num novo tipo de serviço. Esse copo custa hoje, que ele está na fase lá de lançamento, em torno de $100. Eu acredito que o preço da saúde nos Estados Unidos é algo estratosférico. Então, para um médico cobrar $100 por mês para deixar um copo desse com o paciente dele, durante 6 meses, 1 ano, é um serviço que vai ser altamente lucrativo para o médico. Então é um serviço de saúde. Eu estou dizendo aqui do copo, mas pode ser em vários outros tipos de equipamento que vão acontecer. Estão dizendo que o médico vai poder receitar um medicamento que é feito na casa do cliente, num determinado momento. Obrigado. É feito na casa do cliente num determinado momento, né? Porque agora tem a questão da manufatura sob medida, né? Individualizada, né? Então, as impressoras 3D, quer dizer, levando esse conceito também para química e assim por diante, sabe-se lá, quer dizer, você vai acordar de manhã, o seu médico já vai ter monitorado como é que estavam todos os seus índices durante a noite, e aí já cai uma pílulazinha lá na cozinha, pronta para você tomar de acordo com o seu estado físico naquele momento. Isso está sendo falado lá mesmo. Cornell tem uma área muito forte de biomedicina, então tem algumas coisas em laboratórios lá que a gente duvida, mas que a gente chega lá está sendo construído, né? Interessante. Aqui o segundo indutor. Então o primeiro indutor é inovação. Eu trouxe alguns exemplos assim mais esdrúxulos na inovação, mas tem muita coisa que vai estar acontecendo, né, no setor de serviço. Eu acho que a grande máquina motriz de mudança do mundo será agora a inovação em serviço, e não mais a inovação em produto, que nós vivemos na geração atual, né? O segundo grande indutor, na minha opinião, é esse que está colocado, é o comércio exterior de serviços. E aí eu fico pensando, eu fiz esse gráfico, discuti com a minha diretora acadêmica lá, a professora Lourdes Casanova. Ela é uma espanhola, né? Pós-graduada em Berkeley. E eu discutindo com ela, né? Falei, realmente, aquele ministro que fez, ex-ministro que fez a palestra dizendo que o setor de serviço era non-tradable, ele tinha razão. Só que ele tinha razão no mundo antes de 1985. Onde não existia comércio mesmo de serviço. Era uma fatiazinha, menos de $500 bilhões ano. A fatia dos emergentes aqui era em torno de 20% disso, né? O que era isso? Era basicamente viagem aérea ou até de navio entre os países, né? Uma coisinha aqui, outra ali, tá? Olha o que aconteceu. O Gorbachev pega um avião, vai visitar os Estados Unidos e apresenta o plano da perestroika, da reconstrução do modelo soviético. Acabou a Guerra Fria, o mundo começou a conversar entre si. Mudou a marcha do mundo, do diálogo. Cai o Muro de Berlim em 89, então 86, 89. De repente, em 95, os países chegam ao consenso que precisa ser criada a World Trade Organization, a OMC, né? Foi criada aqui em 95, tá? E por trás disso aqui tudo acontecendo no ambiente político, ainda vem uma turma, aqui no Brasil tinha o pessoal da RNP participando, criando a tal da ARPANET, que em 94 foi colocada comercialmente à disposição, já começaram inventando a Amazon, né? E na sequência a internet comercial começa a ser liberada pelo mundo afora. Aqui no Brasil, se eu não me engano, foi em 96 que o pessoal do CNPq
liberou, ainda não com a capacidade, obviamente, que temos. A RNP, né, virou uma internet comercial no Brasil, começou a se disseminar, né? A internet virou, então, a grande infraestrutura para se transacionar serviços, seja música, um filme, né, um conhecimento, um paper, né, acadêmico, o que quer que seja. E aí, em 2001, vem a famosa China e diz, também estou entrando na OMC. Né? Foi a ascensão da China na OMC. China e Estados Unidos juntos na OMC, mais uma vez, mudou a marcha. Então aqui houve uma mudança de marcha, a gente nota que a inclinação da curva foi diferente. Né? Aqui. Aí aqui é outra curva. Ligou o turbo. Eu acredito, e aí aquele conceito da administração de curva S, curva de adoção, né? Curva S, em algum momento, obviamente, isso aqui vai bater num teto. E aí houve esse susto aqui em 2008, 2009, a crise global. Como foi muito em cima do setor financeiro e do setor imobiliário, olha o soluço aqui, ó. Mas de repente, retomou. E no ano passado o dado ainda não estava disponível, tá? Foi até 2013 aqui, mas eu conversei com o diretor da OMC de setor de serviço, que se tornou um amigo nosso, é um egípcio, né, que está à frente, Abdel Hamid Mandu. Ele disse, Humberto, pode botar que o gráfico está subindo. Os dados ainda não são públicos, não foram divulgados, mas continuou o crescimento, retomamos o patamar de crescimento anterior. Então nós ultrapassamos 5 trilhões de dólares em 2014, no comércio exterior de serviços. Tá? Aqui tem um desdobramento deles. E aí, para concluir aqui, eu mostro por que eu vejo isso como grande indutor. Aqui são bens, mercadorias. Nós temos um PIB global de mercadorias, eu chamo de PIB, vocês me desculpem, é o produto global, né? Porque PIB é de um país, né? Mas o planeta tem uma produção de mercadorias de 22 trilhões de dólares ano. E ele transaciona entre fronteiras 18,600. Então quase 85%, né? 82% daquilo que é produzido de mercadorias é transacionado entre fronteiras. Tá? Às vezes vai e volta. É o caso do café brasileiro. Sai daqui, vai para a Bélgica, ou vai para a Alemanha, vai para a Itália e volta para cá depois. Certo? Mas enfim, existe a transação de 82% dessa economia. Olha o nosso time aqui do serviço como é que está. Mesmo com aquela curva anterior que nós vimos, né, o ramp-up, né, que ele teve, ainda com 8,9%. Então aqui, qualquer tamanho que você quiser cortar essa fatia aqui, Cássio, tem muito espaço para se crescer na transação entre países para o setor de serviço. Um exemplozinho. O Uruguai, nós fomos lá visitar, a convite do governo do Uruguai. Eles fizeram uma plataforma de exportação de serviços. O foco deles era exportar serviços de transação financeira, logística, basicamente esses dois, né? E manutenção de sistemas também, para o Brasil. Em menos de 6 meses eles ocuparam as 2 áreas planejadas. O Itaú tem um mega de um centro em Montevidéu para fazer serviço de coisas do dia a dia nosso, né? Enquanto clientes, eu sou cliente do Itaú, enquanto cliente do Itaú que estão fazendo lá. Por quê? Porque existe uma maior flexibilização na terceirização, a questão trabalhista já está mais modernizada do que aqui no Brasil, para flexibilidade de horários, enfim, coisas desse tipo. Então, enfim, foi conveniente para um banco brasileiro montar o seu centro de serviço lá. Tem gente montando centro de serviço na Índia, tem gente montando centro de serviço no leste europeu, né? Bulgária e assim por diante, né? Então o Brasil precisa ter essa atenção, né? Mas aqui, qualquer pedaço desse... O governo foi vamos dizer, o estimulador,
Mas hoje já é iniciativa privada que faz a alocação dos espaços e tal. Na verdade, é um centro de serviço para você implementar o seu centro de serviço dentro. Então, eles te alugam o imóvel, aí você precisa de um serviço contábil, ou um serviço jurídico, um serviço... eles têm tudo ali, o pacote, né, para você. Então, é muito interessante o modelo que montaram. Mas aqui, ó, eu vou pular os outros slides, que aí já é um outro modelo de discussão aqui, mas eu digo que é a nova corrida do ouro. E quem ganha dinheiro, tem 1000 pessoas correndo atrás do ouro. 5 vão achar ouro, ou 50 vão achar ouro, não importa. Quantos vão ficar ricos? Esses 5 e mais uns 3 ou 4. Que é quem vende a pá, é quem vende a marmita, é quem vende a hospedagem no hotelzinho, para a corrida do ouro. Por isso que eu digo aqui, se há uma corrida do ouro, como é que nós vamos encontrar as oportunidades? Ou achando ouro, fazendo o que o Cássio faz, ele presta o serviço, ou alguém que vai fazer algo que subsidie a prestação de serviço dele. Mas que, como vai crescer muito, eu aposto nisso. O setor terciário, esse cara que vende pá para a empresa do Cássio, vai vender pá também para várias outras empresas. Então, eu coloco aqui alguns pontos para que o empreendedor possa observar de oportunidade de como é que ele pode aproveitar esse momento. Enfim, foi o que eu preparei então para a discussão. Eu estou à disposição, seja hoje ou também via e-mail ou Skype, lá em Cornell. Muito obrigado. Boa noite todo mundo. Antônio, obrigado pelo convite, sempre à disposição de vocês aqui. Seu nome, cumprimento todo mundo que veio. Acho que, no meu caso, eu sou mais informal, vocês vão ver, mais prático, meu negócio é mais na prática. É muito bom a gente ouvir uma ciência de estudo e depois eu ver como é que a prática, a coisa, como é que o pau come nos bastidores, é diferente. Léo, obrigado pelo convite. Léo, amigo antigo, já fizemos vários projetos juntos. Esses projetos sempre foram muito de sucesso e até mesmo assim a minha empresa, o Léo sabe, acompanhou ela desde o começo e ele fez parte desse projeto. Obrigado por estar conosco aí nessa época. E principalmente o Humberto também lá no Ministério, é bom vocês saberem disso. O Humberto, quando esteve no Ministério, tive com ele várias vezes lá, passei em frente lá. Foi anteontem, estive lá. E aí estava escrito assim, Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio. E eu falei, cara, tem que montar uma indústria, tem um ministério só do serviço, porque hoje, não é? Fica ali aquela placa de todo tamanho escrito, e eu acho que o serviço nessa hora fica meio deixado de lado. Eu brigava e brincava muito com ele com isso, mas também emplacamos 2 projetos bacanas lá em Brasília, que eu acho que hoje faz parte do movimento da economia brasileira. Rapidamente, para vocês terem ideia, eu sou... a minha empresa, não sei se vocês conhecem, eu tenho uma empresa de call center, é uma empresa, a terceira maior do Brasil. O Léo falou que 25 mil funcionários, na verdade nós temos 35 mil funcionários. A nossa empresa foi fundada em 1992 como empresa de TI. Não é uma empresa hoje de TI mais, mas obviamente a gente tem os braços de TI ainda muito forte. Mas a nossa empresa hoje é de atendimento, é uma empresa de pessoas. Eu não podia imaginar em 1992, quando eu montei a primeira empresa, que nós éramos eu, meu sócio e mais 2, um estagiário e um boy, que nós teríamos uma empresa de 35 mil pessoas. Até mesmo na virada do século, eu falo com vocês que a nossa empresa na época tinha 350, 400 funcionários, o que já era muito naquela época, na virada do século. E nós éramos prestadores de serviço e fizemos a virada do ano 2000, a famosa virada do ano 2000 da Fiat, da Mannesmann, da Uzi Minas. A gente fez esses projetos enormes. Então, hoje, na hora que eu olho para trás e vejo, assim, bom, eu nunca poderia imaginar uma empresa de 35 mil funcionários. A Fiat, para nós, era um exemplo, e a Fiat, na época, tinha 9 mil funcionários. Então, aquilo para nós era uma grandiosidade, era uma monstruosidade, uma fábrica, uma indústria que tinha 9 mil funcionários. Que outra empresa e qual outro segmento poderia ter uma quantidade de gente tão grande
trabalhando num setor só. Então, e aqui um pouco eu vou mostrar para vocês, não como Cássio da AIC, mas eu vou falar mais como Cássio da ABT, que é a Associação Brasileira que associa os call centers onde as empresas de call centers se reúnem para poder debater o nosso setor, discutir, crescer, e com uma certa... essa ABT teve uma reformulação grande, eu não sei se você acompanhou comigo ainda. Ano passado a gente fez uma reformulação muito grande, trocamos o estatuto, fizemos uma modificação e tudo. Foi quando eu me dispus realmente, depois dessa mudança, a assumir com eles e ajudar a tocar a ABT. Então, a gente já mudou uma série de coisas, uma agenda muito grande com o Ministério do Trabalho, com tudo, para poder o setor ter uma cara um pouco mais visível de um outro ponto de vista. Bom, vamos lá. Como ABT, eu vou falar. Vocês me ouvem assim? Melhor, né? Porque são 60 slides. Eu estimo 2 minutos por slide, dá 2 horas. Vocês estão preparados para 2 horas? Vai ser rápido, eu estou brincando aqui, vai ser bem prático. Depois, se vocês quiserem saber alguma curiosidade do setor, quiserem saber curiosidade da empresa e tudo, eu converso com vocês. Mas aqui eu vou focar no que é esse setor e como que os impactos dele que você mencionou, o que o setor de serviço faz. Eu vou te falar na minha cabeça, e já há muito tempo eu penso assim, uma locadora de carro, uma Localiza, por exemplo, ela não pode ser uma empresa de locação de carro, ela tem que ser uma empresa prestadora de serviço para alocar o seu carro. Tá? Então, quando você muda a visão, muda o foco, você quebra algum tipo de paradigma e, obviamente, você vê que você vai prestar um serviço de alugar um carro diferente do que alugar um carro para uma pessoa. Então, é muito dentro dessa ótica que a gente quer tocar aqui as mudanças que a tecnologia faz. Mas vamos lá nos números aqui para vocês terem uma ideia do que é o setor. O faturamento nosso nacional está em torno de 11 bi e 300. A gente está com os números de 2013, 2014 ainda não foi fechado. E essa aqui foi um estudo que nós fizemos pela LCA. A LCA é uma empresa que os ministérios lá de Brasília usam muito, é uma empresa de pesquisa, e essa empresa ela tabula os dados, ela busca no mercado, que dão informações importantes para o governo também, de como o governo deve se movimentar, como ele deve fazer em vários setores e segmentos. Então, essa empresa fez esse estudo para nós. A gente teve um crescimento real de 2010 a 2013 de 14,6%, então no faturamento nosso. Eu acredito que em 2014 ainda tivemos um crescimento razoável, foi onde que a parte de desoneração de folha deu uma acelerada e a gente cresceu bastante. Aquele crescimento é ano a ano? Ano a ano. A gente sempre cresceu 2 dígitos por ano, é o médio, né? O CJR nosso lá. Hoje, a gente emprega em 2014 463 mil pessoas. Quando a gente fala emprego direto, tá? Em volta desse sistema, a gente estima... E outra coisa, isso aqui são só as empresas que prestam serviço no mercado. Nós não estamos falando aqui dos call centers internos dentro de empresas, que tem ainda outras... O Brasil ainda não entendeu, até mesmo pelo problema da terceirização, que os serviços especializados, né, estão indo para fora. Então, a área de call center, a gente acredita e estima que 40% só está terceirizado e que 60% ainda está internalizado. Então, isso joga aqui esses números para 1,1 milhão de pessoas que trabalham no nosso setor, mas o que o setor envolve dá 1,5 milhão de pessoas no Brasil trabalhando nesse setor nosso que é call center. O mais importante, Nordeste, nós saímos de uma representatividade no Brasil em 2006 de 12% das nossas operações estavam no Sudeste, concentrada muito em São Paulo, Rio, principalmente, e hoje o Nordeste representa para nós 22% da concentração dos nossos serviços. E mais na frente eu vou explicar um pouquinho o que é que provou isso, o que aconteceu. Vamos lá, o perfil das pessoas que trabalham conosco, interessante, mulheres, claro, é um perfil do nosso negócio que as mulheres trabalhem lá. Você vê que a gente mantém mais ou menos os 72 até 77, agora cresceu ainda mais. É um setor que, para a mulher, a mulher, só para vocês terem uma ideia, no estudo que nós fizemos, ainda há no Brasil, as mulheres estão aqui, vocês sofrem disso mesmo, mas até as executivas da primeira linha ganham menos que os homens.
Então, isso é um impacto muito grande da nossa economia. E aí a tendência do estudo que a gente fez, percebeu que assim, as mulheres vão para o nosso setor como um início de carreira, tá? E aí o perfil importante, quer ver? Passa o próximo slide. Você vê que filhos, 48%, é complemento de renda, então é início de carreira. Então o nosso público fica entre pessoas entre 17 e 24 anos, representa mais ou menos uns 70% do nosso setor. Então o nosso público é muito jovem e feminino. Então é uma entrada no mercado de trabalho para a mulher, ali ela aprende, eu te falo que aprende mesmo, trabalhar no call center não acha que qualquer um que entra ali trabalha não, tá? Eu falo isso constantemente nas reuniões, até com os diretores meus, lá dentro da nossa empresa, uma vez por mês os diretores têm que ir para a operação e atender ligação, sai tudo lá de cabelo em pé e doido para poder entender o que passa a turma, eles têm que sentir no drama. Eu fui atendente também, entendeu? Eu fui tudo dentro de um call center, atendente, supervisor, coordenador, fui tudo ali dentro, então eu sei o que é. Então não é quando a gente fala assim, é um trabalho que qualquer um faz, não. Tá? Então no estudo que a gente fez com o DIEESE agora, puxamos o sindicato para dentro para estudar conosco, mostrou que o turnover nosso é muito causado nos primeiros 60 dias. O turnover é altíssimo. O que é isso? Não é qualquer um que se adapta a esse tipo de trabalho. Então é um ponto de atenção, um ponto de cuidado que nós temos que ter. Na hora que a gente olha isso, os filhos estão lá, o que eles fazem? Eles complementam a renda familiar. Tá? Na divisão você vê que o chefe de família são 21,5% só. Ou seja, não é um emprego, para a nossa cabeça a gente sabe, não é um emprego para a pessoa sustentar a família, mas você tem cônjuges que obviamente isso também complementam a renda, né? E outros. Vamos lá. Os outros são divididos em parente, agregado, pensionista, tem essa divisão deles. Primeiro emprego, reflete a inserção do mercado, isso é fortíssimo dentro do nosso setor. E esses jovens inseridos, na hora que você pega a jornada de trabalho deles, qual que é? O que diferencia a nossa jornada de trabalho? A gente na discussão lá agora com o próprio DIEESE, o DIEESE falou, olha, nós fizemos uma avaliação do que o pessoal do call center ganha em média de R$1.000 e no setor de serviço a média é 1.200 e o call center está pagando mal. Eu falei, tá, mas com qual outro setor de serviço você comparou que ele trabalha 6 horas e que o índice de escolaridade é no máximo 2º grau? Aí o pessoal de DIEESE ficou parado, ficou todo mundo calado, um olhando para o outro. Eu falei, não. Mas aonde vocês pegaram isso? Não, a gente pegou das enfermeiras, isso aqui. Eu falei, não. Aí já é um nível técnico formado e trabalha 8 horas. Então, o nosso setor, ele trabalha 36 horas. Não é nem esse 0,4, vai explicar de média, porque tem alguns 7,12 também. Mas a média, 36 horas. Enquanto no setor de recursos humanos, segurança e limpeza hoje, trabalham 44 horas, tá? Jornada reduzida, o que ela reflete? Pô, o cara tem uma flexibilidade, ele pode estudar. Então, assim, da nossa massa de trabalhadores, 14% deles cursam superior. E aí agora existe da nossa associação uma discussão forte. Nós vamos usar a força que a gente tem para poder arranjar bolsas, ou seja, julgar a meninada mesmo no curso superior. Empurrar eles para o curso superior mesmo com uma outra dinâmica, forçá-los a estudar mesmo, não ficar parado. É muito comum, eu mesmo paro muito, pergunto dentro das operações, você está estudando, você estuda e tal? Não, eu parei, sabe, a gente tem que achar uma maneira de fazer com que esses meninos vão para a faculdade. Vamos lá. Crescimento do emprego, olha o impacto que dá no Nordeste. Por quê? É simples. A nossa indústria permite, igual você falou, ir para a Índia e atender em qualquer lugar. A concentração no Sudeste dos call centers, tá? A concentração ali no Sudeste, de certa forma ficou danosa para todo lugar. A nossa empresa, quando vai mover para alguma cidade, a grande preocupação nossa é aquilo que o Léo falou aqui agora. A gente chegou a empregar em Belo Horizonte 1% do PEA.
É muito. Isso é muito. Se eu vou para uma cidade de 300 mil habitantes e eu emprego lá 5 mil pessoas, eu estou pegando aí mais ou menos quanto do PEA? Vamos pôr aqui 20%, 60 mil, eu estou pegando ali 8, 9%. O PEA é muito. Aí eu começo a tirar emprego, posto de gasolina, supermercado, tal, de todos os outros lugares. Por quê? Porque são 8 horas de trabalho, não tem os benefícios que a gente dá, vale transporte, tal, nessas regiões não tem. Então a gente tem que ser cuidadoso nessa movimentação nossa, quando a gente vai para cidades menores, e avançar. Então, quando a gente vê das regiões passarem de 12 para 22, é importante a gente entender que o Nordeste, que é uma área que tem boa escolaridade, razoavelmente boa escolaridade, eu pensei que fosse pior, quando eu fui para lá, eu vi que não é tão assim, tá? A gente estuda muito o IDH das cidades que a gente vai, o estudo do IDH é importante, e mão de obra farta, pessoas desempregadas, e a gente pôde dar oportunidade para esse pessoal. Então, na hora que a gente fez essa movimentação, a gente começou a perceber a diferença que a gente faz. Eu vou explicar por que essa diferença. Aqui, mais ou menos uma distribuição regional, essa cidade eu vou pular, o outro também, porque aqui fala, você vê a concentração, 213 mil em São Paulo, Minas Gerais 50, mas esse dado é de 2010, se eu não me engano. Não, acho que é 2013 ou 2010, não sei. O Minas Gerais caiu bem. Minas Gerais caiu bem. O Minas Gerais, se eu não me engano, hoje deve estar em 30 mil. Passa, Léo, esse aqui é o mesmo dado, porém percentual. Esse aqui é importante para nós, que é a matriz de insumo produto, que é o MIP. Tá? Quando a gente pega um único real investido no nosso setor, qual o impacto que ele vai ter mais na frente? Isso que eu quero ver com você, Humberto. Você entender, eu já estudei isso lá, já levei isso lá para o Ministério uma vez, a gente discutiu isso lá, mas vale a pena a gente relembrar. Você tem os efeitos diretos, que é o aumento de renda, que a gente viu, o cara está complementando renda em casa, e ele leva a família para trabalhar, é impressionante. Quando a gente vai para esses lugares, tem lá 3 irmãos, uma tia, uma avó, tá, forma-se uma sociedade ali. Aumenta a arrecadação da família, tá? O emprego, a arrecadação do próprio setor. Aí vem efeitos indiretos, diminuição pela economia como um todo e a necessidade de aquisição de insumos. Então isso aí, o nosso público é um público específico, lembre-se, 17 a 24 anos. Tá? É o grande público que a gente tem. E causa um aumento no consumo, tá? De bens das famílias. Tá? Vamos. Na hora que você faz um investimento de R$1 milhão no setor de teleserviços, esses são os impactos que acontecem. Em R$1 milhão você tem, e olha que os dados são 2009, as coisas hoje estão mais ajustadas, tá? A gente gera 4,3 milhões em produção, enquanto que na agricultura você faz, na agropecuária, não agricultura especial, agropecuária 2,7 milhões e na própria indústria 3,6. Quando você vem para o valor adicionado, cada 1 milhão, 1,9 contra 1,4, 1,5. Nós geramos 82 empregos, a agropecuária ela gera mais, a indústria sempre vai gerar menos, sempre. Arrecadação de impostos, a indústria arrecada mais, a gente arrecada aqui, a agropecuária no meio. Em salários adicionados, a gente adiciona mais. Tá? Esse efeito matricial das políticas públicas tem que ser entendido como? Toda vez que a gente vai investir num call center, por exemplo, eu vou dar um exemplo básico, a gente vai investir num call center agora em Petrolina. O investimento feito lá vai estar em torno de 30 milhões. A primeira pergunta, quando eu vou fazer uma rodada com a imprensa, a primeira pergunta deles é: qual vai ser o investimento feito aqui? Eu falo, olha, o investimento aqui é irrelevante. O investimento é assim, em torno de 30 milhões de reais. Mas nós vamos gerar 4.500 empregos, que vai dar mais ou menos em dinheiro, no bolso dos meus funcionários, que eu vou jogar na economia aqui, direta, em torno de 80 milhões por ano. Eu mudo a economia local.
É 80 milhões de reais por ano na mão de meninos que vão, sorvete, cinema, calça jeans, tênis. Ou seja, eu mudo completamente o mercado local. Eu altero a área. E é realmente um diferencial enorme. Então, o investimento é básico. Uma fábrica indo para lá, ela ia gerar em torno de, sei lá, talvez 500 empregos, um investimento bilionário, talvez bilhões seriam investidos, mas esse investimento de bilhão, ele não é exatamente, é a coragem do industrial de ir lá investir no lugar, não que o investimento foi lá, que ele pegou 1 bilhão e colocou lá. Ele não fez isso. Os maquinários, os implementos, as indústrias, os empreiteiros que vieram tudo de fora. Então, essa visão tem que ser rápida. E quando a gente fala que a gente vai gerar emprego num lugar desse, em 90 dias está funcionando. O Léo já acompanhou comigo, operação minha, bateu o martelo com o cliente e com o prefeito da cidade que eu ia para lá, em 22 dias eu estava operando lá já com 1000 pessoas. Então assim, é muito rápido o investimento, o retorno, como é que é feito e as políticas que a gente adota. Bom, os impactos setoriais, se você pegar assim, está 1 milhão investido, você vai direto, o setor relocado para lá. Na pesquisa que nós fizemos, 207 mil em bebidas, 194 mil em telecom, 189. Então, na hora que você vê, é bem distribuído. E aqui, nesse setor de transporte, não entra vale transporte, tá? Não entra vale transporte, que ia completamente, esse número ia ficar totalmente fora da realidade. Bom, e se o nosso setor hoje, por algum acaso, desaparecesse? Eu levo isso em consideração. É claro que a prestação de serviço, isso é uma coisa que a gente tem que ter na cabeça. Essa geração nova, quando a gente está falando em oportunidade, e era a discussão nossa lá dentro, o meu olho brilha, porque a mudança as oportunidades aparecem em quebras de paradigma. Então, assim, quebras de paradigma é você entender a diferença de um táxi para o Uber. Todo mundo sabe o que é o Uber aqui, não? Todo mundo sabe o que é o Uber? Alguém não sabe? Pode levantar a mão, não tem problema, não sabe o que é o Uber. O Uber é um sistema, se você baixar um aplicativo, está na loja da Apple, ou mesmo na loja da Samsung, ele tem lá Uber. Então, assim, isso é uma coisa que já está em uso, em prática nos Estados Unidos já há algum tempo. O Uber, você entra, já tem o meu cartão de crédito cadastrado aqui, eu estou em casa, eu entro, clico, chamo um Uber. O Uber é um carro, como qualquer um de vocês aqui, tem um carro, eles seguem um padrão no modelo do carro, normalmente tem que ser um sedã, não pode ser um carro de 2 portas, tudo tem que ser um carro de 4 portas, eles pedem que o carro seja preto, até mesmo para identificar e tudo, mas é uma pessoa que usa o carro dela no tempo livre que ele tem, como se fosse um táxi. E eles usam isso nos Estados Unidos, acabou o táxi. Então, lá nos Estados Unidos, principalmente, você chega lá, tem aqueles, os haitianos, dirigindo aqueles carros, os carros todos sujos, tudo imundo, aquela confusão, Não, você chama o Uber, em 2 minutos, você clica, aqui em Belo Horizonte já tem, eu uso muito para me locomover. Eu uso muito, principalmente à noite não tem táxi, a gente não consegue táxi para sair, para poder ir para um restaurante, eu vou de Uber. Você clica, aparece o carro, aparece a foto e o carro. Nos Estados Unidos vem BMW, aqui no Brasil vem Honda, Toyota, esses carros todos aqui em Belo Horizonte. E você paga simplesmente 70% do valor do táxi, às vezes 50%. A bandeirada é calculada pelo movimento, o que é inteligente. É um horário de alta demanda, a bandeirada é cara. A opção sua não é, a bandeirada é barata. Então isso é uma quebra de paradigma. Essa empresa Uber começou a valer do nada, ela tem, em 2 anos ou 3 anos, hoje ela está valendo o que? $1,5 bilhão. $1,5 bilhão de dólares. E o cara não tem um carro, não botou um carro, o cara não, nada é dele, tudo é seu, tudo é dele. E a ideia dele é que prevaleceu, é o cara que achou o ouro no meio das oportunidades. Agora, oportunidades igual a essa vão ter várias. E eu sinto isso, o impacto vai ter no nosso setor. Então, assim, o setor nosso de atendimento.
Quantas chamadas assim vocês estimam que nós vamos atender esse ano? Assim, A e C? Alguém tem alguma ideia assim, não? Chuta aí alguém, um valor, um número qualquer aí. 1 bilhão. Quem falou 1 bilhão? Vou mandar para você um presente. Depois você me dá seu cartão. 1 bilhão vai atender esse ano. Você imagina o volume de transação, a quantidade de conversa e coisas que a gente transaciona nesse 1 bilhão de chamadas. Quantas oportunidades correm nesse 1 bilhão de contatos? Vocês têm ideia de que é isso? Então a massa é muito grande, o movimento é muito grande. Agora, quando você joga isso para dentro da internet, que você mencionou, que virou, esse bilhão vira trilhão da noite para o dia. Quantas transações nós fazemos aqui toda hora no telefone? Então isso não tem tamanho. E a oportunidade vai estar aí. É o centavo, é o milésimo do centavo na transação. Bom, se o nosso setor deixar de existir, isso aqui é só mais uma... O Léo já tinha feito isso uma vez aqui em Belo Horizonte, né, Léo? A gente fez um estudo nós dois, falou, cara, se você sair daqui de Belo Horizonte hoje, nós vamos ter um impacto. Léo? No ano de 2002, né? Contando essas coisas não, porque as pessoas começam a entregar, né? É porque tinha entrega a idade. A demanda do setor de reduzir o ISS, né? E eu fiz uma avaliação para a prefeitura e é a coisa mais curiosa. Você reduziu praticamente a zero o ISS e a arrecadação disparou do setor, né? Ele tornou-se rapidamente o quarto ou quinto maior arrecadador da cidade. Umas 3, 4 empresas. E é mais ou menos isso mesmo. A taxa de desocupação naquela época era de 13% e agora é 4%. E a gente tem, né, nos últimos anos a desoneração tributária, né? A gente trabalhou isso junto lá no Ministério do Desenvolvimento para incluir o setor de call center. E foi o setor que mais respondeu em termos de empregabilidade, né? Obviamente uma série de questões, mas nesse aspecto, né, que ele você dá um estímulo e ele multiplica por 10, 15, né? Eu estou impressionado com o salário. Ele é 1,8 trilhões de massa salarial. É isso mesmo, né? Tem milhões. Não, essas unidades não é. Essas unidades realmente são 17 bilhões. Mas eu não conhecia esse estudo da LCA, não. Não, eu separei aqui slides só para a gente fazer para contextualizar rápido, mas eu tenho refinado. Então aqui só está a parte mais relevante. Bom, é isso. Os impactos são grandes. Então, por exemplo, o equivalente ao PIB de Porto Alegre. Eu fiz questão de pegar 3 cidades, uma do Sul, uma do Sudeste e outra do Nordeste, para vocês terem uma ideia do impacto quando a gente movimenta produção, emprego e salário. Então, é impressionante porque quando a gente... o nosso insumo principal é gente. O que a gente cuida, a máquina que a gente tem, chamamos pessoas. Existe essa vertente pesada e a gente sabe disso, que a tecnologia, igual você falou, o carro vai ser dirigido, eu tenho certeza disso, eu fui lá ver, você deve ter visto também, o carro sem motorista andando lá dentro do Google é impressionante, anda normal, você não tem o menor perigo e tudo, e a única vez que um carro desse bateu foi que alguém entrou lá e tentou dirigir o carro. Foi mesmo, é verdade, essa história é verídica, que está lá, os caras mostram e tudo. Foi a única vez que esse carro bateu foi quando alguém sentou e tentou dirigir ele. Então, é um impacto grande, assim, vocês vão viver, essa geração sua vai viver um momento muito legal, vai ser um momento muito bacana, mas ao mesmo tempo eu acho que vocês vão ter que ficar mais
sabe, mais espertos do que está acontecendo. A mudança, ela é silenciosa e rápida, e ela vem por baixo, ela vem por aqui que você não enxerga, né? Você não consegue pegar, ela não é material. Então a prestação de serviço passa a ser tudo, sabe? Eu sou um cara que a prestação de serviço de boa qualidade, ela é a base para todo bom negócio que você vai fazer. Nós tínhamos a certeza desde o começo, mesmo na área de TI ou na área de call center ou em qualquer outra área que a gente atua, que se você fizer muito bem feito, a diferença do ótimo para o excelente é só 10%. Então, é um pouquinho que você faz melhor, você está na liderança de todo mundo. E prestação de serviço é qualidade, gente. O que determina a prestação de serviço é a qualidade. Se a Índia, porventura, ela começar a pecar em qualidade nos atendimentos dos call centers, hoje na Índia o foco muito está em cima de contabilidade, mais ou menos o que o Uruguai está fazendo espertamente. BPO, né? Exatamente, que é o BPO. Mas a indústria de call center na Índia já levantou um pouco de suspeita, porque o indiano não está falando bem, o inglês e tal, tem uma série de reclamações, e que o próprio governo americano quer trazer os call centers de novo para os Estados Unidos, um movimento, acho que indiana, né, que ele está fazendo lá um movimento. Estados, principalmente no meio ali do país, que estão fazendo essa chamada. Então, ou seja, se o serviço não é bem feito, não adianta você só prestar o serviço a grosso modo, a coisa tem que ser muito bem feita. Bom, vamos lá, Léo, acho que uma redução, resumindo para vocês, obviamente o Norte e Nordeste para nós, como é que foi feito? Foi uma inclusão social que nós fizemos quando a gente foi para lá, acho que a movimentação que a gente fez foi super bacana. Aí não é só a nossa empresa talvez foi a pioneira, e a gente mudou um pouco. Obviamente os outros call centers quiseram ir pelas capitais do Nordeste, e nós fizemos já fomos tipo bandeirantes, né? Já que a gente os bandeirantes praticamente nos criaram aqui, né? Foi os bandeirantes migrando do meio do caminho vindo para cá, em vez de vir pela costa, nós fizemos pelo interior. Então, assim, as cidades que nós estamos hoje, é bom vocês saberem, Campina Grande, no interior da Paraíba, Mossoró, Juazeiro do Norte, Petrolina, Arapiraca. Ou seja, são cidades do interior onde é muito emocionante. Eu entrei com o prefeito de Juazeiro do Norte dentro do site da IC, e o site é uma coisa muito bonita. Se alguém quiser visitar um dia um site, pode me ligar, eu marco uma visita. Nós temos um site enorme, que dá para vocês verem assim, 2.000 pessoas trabalhando, assim, parece um estúdio, é um negócio assim fora do normal. E o prefeito, quando entrou comigo na cidade, por incrível que pareça, ele chama Raimundo, e é igualzinho o professor Raimundo do Raimundão lá, é idêntico, é uma coisa impressionante, bigodão, branco, assim, igualzinho. E ele entrou assim, olhou assim, e falou: Cássio, se você não tivesse aqui, esses meninos iam estar onde, hein, senhor? E é impressionante, porque eu fui visitar uma fábrica, e são coisas do Nordeste. Fui visitar uma cidade no Nordeste, que é a Imperatriz do Maranhão. O Maranhão sempre com os índices péssimos de desenvolvimento. Uma cidade de 350 mil habitantes, e só 20% da cidade tinha água e esgoto tratado. Então, outra cidade que a gente foi, já em Minas Gerais, Montes Claros, nós tivemos que operar 4 meses, eu não esperava isso nunca. Foi a primeira cidade que a gente foi para fora, primeira. Então nós chegamos todo alegre, montamos, estruturamos, fomos plugar energia, quer dizer, não tinha energia elétrica para atender a IC, não tinha capacidade de geração de energia elétrica, e não tinha link de internet, tá? Não acham que isso em Montes Claros. E aí, como a gente está instalado dentro de um shopping, eu fiz um acordo com a Embratel, joguei 150 megas de link de internet lá, eu precisava só de 100, 50 megas distribuído pelo shopping. Até hoje eu ando no shopping, tem gente que vai lá e me abraça, falou: graças a Deus, a gente tinha uma internet aqui 256K, hoje a gente tem 2, 3 mega aqui que atende a gente e tudo. Ou seja, não tinha energia elétrica, não tinha infraestrutura de energia elétrica, de internet. E aí isso foi acontecendo conosco, que a gente foi aprendendo, e a gente começou então a levar conosco outros parceiros, que é a área de telecom, e, por exemplo, já em Arapiraca,
a gente percebeu claramente que não tinha jeito de ter esgoto, não tinha jeito. Arapiraca, para quem não conhece, fica no interior de Alagoas. Uma cidade de 300 mil habitantes, não tem também esgoto. E é engraçado porque o site da IC é do lado da prefeitura. Do lado da prefeitura. E a prefeitura é enorme, um prédio super bonito, tudo, mas não tem esgoto lá também. E aí nós descobrimos e desenvolvemos, junto com os fornecedores e tudo, uma estação de tratamento de esgoto, uma ET mesmo, enorme, que atende o site da IC e que aproveita 90% da água utilizada, ela é reutilizada nas descargas e nos jardins. Então a gente ainda recicla a água, porque lá o problema de água também já é conhecido. Então são coisas que a gente vai aprendendo com o país que a gente vive, que a gente está acostumado com aqui tudo muito fácil. E na hora que a gente vai para o Nordeste a gente puxa, mas o melhor de tudo é que a gente puxa gerando emprego, puxando junto conosco infraestrutura, puxando conosco escola, puxando conosco um monte de coisa. E que eu acho que a área, eu falo isso lá muito no Nordeste, eu dou muita palestra lá, converso muito com o povo, eu falo, olha, a saída para o Nordeste não é industrialização, trazendo uma fábrica da Fiat para cá, sabe? Está longe de ser disso. Eu acho que se a gente tivesse no Nordeste uma indústria, você falou, o que tinha no início da década? Nós somos tão atrasados, você falou assim, no começo aqui na indústria nós tínhamos algumas empresas de turismo e viagens. Tá? Então, eu visitei recentemente uma ilha no Caribe, que ela deve ter 22 mil habitantes, recebe por ano 4 milhões de visitantes, uma ilha no Caribe. O que ela tem? Um aeroporto bacana e um monte de hotel. Os caras vivem muito bem. Sabe quantos visitantes o Brasil teve esse ano? 6 milhões. Nós com essa maravilha de país. Então você pega o Nordeste, implanta ali uma indústria de turismo no Nordeste, de alto nível, muda a cara do Nordeste completamente. Então assim, nós temos vocês agora, eu acho que eu fiz uma parte, e essa geração nova, essa meninada tentando, vocês têm uma função de mudar o país de novo e fazer isso aqui crescer. Eu acho que oportunidade, vocês vão ter um monte. Se vocês não quiserem, vocês vão continuar no mesmo lugar, ninguém vai movimentar. Bom, é isso, tá aí, só um bate-papo. Você viu que os 60 slides foram rápidos, não teve nem... Só para bater um papo. Obrigado.